nos redimiu com teu amor, com teu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor, nos redimiu com teu amor, com teu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Cantamos graça, graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao teu, tu reinas sobre nós, Jesus. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao teu, tu reinas sobre nós, Jesus. Tu reinas sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Quero deixar com os irmãos aqui um breve devocional daquilo que Deus falou comigo durante essa semana, falou ao meu coração. Peço aos amados que abram a palavra do Senhor em Isaías 40, leremos a partir do versículo 29, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, voarão bem alto como águia, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Pai, essa é a tua palavra. Fala no coração dos meus irmãos, ó Pai, assim como o Senhor falou ao meu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Tempos ruins, tempos difíceis, vão vir na nossa vida tempo difícil, vão vir na nossa vida tempos ruins, mas nós devemos nos apegar ao Senhor, porque Ele renova as nossas forças para poder passar por tempos difíceis, né? Para dar vigor em tempo difícil, para que nós não venhamos perder o brilho no olhar, que nós temos um brilho no olhar. Estava assistindo uma ministração essa semana, e logo que acabou essa ministração,
começou a passar um documentário e eu comecei a assistir esse documentário falando sobre o mundo selvagem, né? Algo que me chamou muita atenção e Deus falou muito no meu coração foi nesse documentário também, né? Logo em seguida da palavra que eu tinha acabado de ouvir, né? E esse documentário falava sobre os leões, sobre a caça de leões. O que me chamou muita atenção foi justamente a caça de leões, né? Em alguns países são permitidos a caça de leões. Inclusive isso é um esporte para pessoas muito ricas, né? A caça de leões. E há dois tipos de caçadores de leões. Aqueles que caçam para matar o leão, né? Um leão hoje está em torno de uns 70 a 100 mil dólares um leão morto, né? E os leões e os caçadores, me desculpa, que caça para prendê-lo, para enjaular aquele leão, né? E foi esse que me chamou muita atenção, que eu quero me ater a ele para me poder explicar para os irmãos o que Deus falou ao meu coração. E esse leão enjaulado, esse leão preso, antigamente era vendido para circos. Hoje não tem mais isso, né? Não é permitido ter animais em circos. Então, assim, nesse documentário relatava isso aí, né? E esse leão enjaulado ali, esse leão preso, ele era pego com dardo, né? Dardo sonífero. E ele, quando ele era capturado, ali ele dormia, obviamente. E quando ele acordava naquela jaula. Ele acordava naquela prisão. Então o leão ele passava a andar de um lado para o outro, de um lado para o outro, inconformado por estar preso, por estar naquela jaula, né? Então, quando o leão acordava, ali naquele documentário mostrava que deixava para ele ali um pouco de água e um pouco de carne, mas ele se recusava a comer aquela carne, ele se recusava a beber daquela água, e por fraqueza o leão desmaiava. Então, quando o leão levantava assim daquele desmaio que ele teve, porque não tinha se alimentado, ele comia um pouquinho de carne, bebia um pouquinho de água e ficava andando na jaula de um lado para o outro, de um lado para o outro, até desmaiar novamente. Aí ele levantava do desmaio e voltava, comia um pouquinho ali e tal. Qual era o intuito dele recusar a comer aquela carne, a beber aquela água? Porque ele lembrava de quando ele era livre. Era uma forma dele demonstrar que ele estava inconformado com aquela prisão. Mas aquele que capturou o leão, que deixou ele ali, levava-se um processo de uns 6 meses. 6 meses, todo dia o leão recusava comer, desmaiava, levantava, andava para um lado para o outro e tal. Até que chega um dia que esse caçador, esse criador, chega e olha no olho do leão e percebe que ele perdeu aquele brilho no olhar. Ele perdeu aquela essência de leão. Depois disso tudo, desse processo, 6 meses, se aquela pessoa que estava com aquele leão soltasse ele novamente ali na selva, no mato, aquele leão morreria. Por que ele morreria? Ele perdeu a sua essência, ele perdeu a sua selvageria, ele perdeu o seu instinto de caçar, ele perdeu o brilho no olhar, ele perdeu a vontade de sonhar, né? E tem muita gente que, devido aos problemas da vida, devido a uma decepção amorosa, devido a uma traição, devido a uma insubmissão dos filhos, devido a algo com seu chefe, devido a algo com seu pai, com a sua mãe, a pessoa passa então a perder o brilho no olhar. Lembrando com vocês que assim como o leão é um animal, nós também, seres humanos, somos um animal, porém um animal racional. E muitas das vezes perdemos sim esse brilho no olhar, perdemos essa vontade de viver, é um desânimo, é um desemprego, é uma doença, algo que nos faz perder o brilho no olhar, faz perder o brilho no olhar.
Mas quero lembrar aos irmãos que quando perdemos esse brilho no olhar, nós somos os únicos, como eu disse, animal racional que tem a capacidade de recuperar esse brilho no olhar, de recuperar essa vontade de sonhar, de recuperar o desejo de fazer. Quero trazer para os irmãos aqui apenas mais um versículo bíblico para complementar aqui. Lamentações 3, 21 ao 23, nos diz assim a palavra do Senhor. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, se você, por alguma decepção na sua vida, por algo, seja seu marido, seja sua esposa, seu filho, seu pai, o seu líder religioso, eu não sei qual é o ponto que te fez parar de sonhar. Eu não sei qual foi a dificuldade que te fez perder o brilho no olhar, te fez perder aquela vontade de servir, aquela vontade de amar. Eu não sei, mas eu quero te dizer, volte-se para o Senhor. Volta para o Senhor. Volta para o Senhor. É o momento de você voltar a sonhar. Quero voltar no texto que lemos no início. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Se você não tem força para poder sair dessa vida de desânimo, essa vida de sentimentos ruins, volte para o Senhor. Volte, a palavra dele aqui diz, fortalece o cansado e grande vigor ao sem força. Até o jovem cansa e fica exausto, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor, não espera em homens não, espera no Senhor, Ele renovará as suas forças. Você poderá voar como águia, correr e não ficar exausto, andar e não se cansar. Meu irmão, volte a sonhar, volte a ter o brilho no olhar. É essa palavra que eu quero deixar para os irmãos. Não perca o brilho no olhar. Volte a servir ao Senhor, volte a cantar para o Senhor, volte a ministrar para o Senhor, volte a fazer o trabalho que o Senhor te desempenhou a fazer. Não desanime com as decepções da vida. Não perca o brilho no olhar. Pai, essa é a tua palavra. Eu estendo a minha mão aqui, ó Pai, e profetizo, ó Pai. Profetizo para esses irmãos, ó Pai. Que eles não venham perder o brilho no olhar. Que eles não venham perder a vontade de sonhar. Que eles não venham perder, ó Pai, a essência de estar na tua palavra. E se porventura, ó Pai, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, essa mensagem agora, perdeu o brilho no olhar, que ela venha reconhecer, ó Pai, que o Senhor pode renovar as forças e que ela venha voltar a sonhar, venha voltar a ter brilho no olhar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem com Deus, tenham um restante de semana abençoado e lembre-se, não perca o brilho no olhar. Olhe sempre para a cruz, mantendo o foco, que é Jesus. Amém?